O jejum pode te fazer ganhar almas para Cristo. Talvez alguém dentro da tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos, tua esposa, teu esposo, e você tem orado, você tem buscado a Deus já por algum tempo, a fim de que essa pessoa se renda a Cristo, só que parece que nada acontece, parece que o céu está de bronze. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Há uma direção do Senhor para a tua vida por meio desse vídeo. E nesse vídeo eu quero narrar uma breve experiência e eu quero falar a respeito da importância do jejum e da oração nesse aspecto, nesse mistério de ganhar almas para Jesus. No ano de 2003 eu me converti ao Senhor, novo na fé ali caminhava, tinha ainda pouco entendimento da Bíblia, pouco entendimento sobre batalha espiritual, sobre espiritualidade, até porque era neófito na fé, né, dando os meus primeiros passos. E a coisa que eu mais queria era que a minha família também se rendesse a Cristo, como eu havia me rendido. Cristo era tão maravilhoso, o amor de Cristo era tão transcendente que eu queria que a minha família sentisse o mesmo que eu estava sentindo, vivesse o mesmo que eu estava vivendo. E eu não entendia o porquê que, de uma certa forma, eles não queriam isso para eles. A minha mãe, ela era simpatizante da fé, até ia na igreja, mas o meu pai era uma pessoa muito dura. Meu pai até lia a Bíblia, mas ele tinha suas próprias convicções da Bíblia, que não eram muito alinhadas com a vontade de Deus. E eu me lembro que no início da minha fé, já o meu pastor, né, me ensinou a orar e eu já começava a ir a um monte com os irmãos. Nessa igreja tinha o costume de ir a um monte. E nós estávamos numa campanha de 7 sexta-feiras, para você entender a importância da oração constante e de uma vida consagrada, de jejuar ao Senhor. E eu entrei então naquela campanha, né, com os irmãos. E eu não me lembro, irmãos, qual sexta-feira que era, se foi a terceira, se foi a quarta, se foi a quinta. Nós estávamos orando e eu comecei a apresentar a minha família, em especial o meu pai, né? Porque o meu pai ele se mostrava a pessoa mais dura, concernente ao evangelho, concernente à fé. E eu comecei a orar, e eu fui sendo tomado por uma graça, sabe? Quando você entra assim no espírito mesmo, você está no espírito, sendo dominado pelo espírito na oração. E de repente eu dei um brado, eu dei um grito ali de madrugada. Os irmãos que estavam orando, né, ali mesmo escuro, se direcionaram para mim e voltaram a orar. Quando terminou o período de oração, ali naquela madrugada, o pastor Cláudio, que era meu pastor, ele tinha o costume de nós nos reunirmos, fazermos uma roda, darmos as mãos, e aí ele sempre falava quem tinha uma palavra, quem tinha um louvor, que assim fizesse. E no instante que ele tomou a palavra, ele disse para mim assim: olha, Michael, no momento em que você deu aquele grito, o Espírito Santo falou ao meu coração que as correntes e os grilhões foram quebrados. No momento que ele falou aquilo para mim, eu confesso para vocês que eu não entendi. Não entendi até porque estava iniciando ali na fé, não tinha muita compreensão. Mas hoje eu tenho a compreensão do que aconteceu. O que acontece? Até aquele momento, eu estava tentando ganhar o meu pai para Jesus do meu jeito, da minha maneira. Às vezes eu até discutia com ele, trocava versículos, tentava ali debater, o que só causava mais divisão dentro da minha casa, principalmente em relação à minha fé. E a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E nós precisamos entender que coisas acontecem no mundo espiritual que muitas das vezes impede que uma pessoa venha até a Cristo. Eu quero ler um versículo com vocês que é muito conhecido, que se encontra em Marcos capítulo 3, versículo 27, que diz assim: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Então nós temos dois grandes problemas quando o quesito, o assunto é almas, ganhar almas para Jesus. O primeiro aspecto é que as pessoas que estão sem Cristo, que estão fora da presença de Deus, elas estão sobre a influência maligna. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século, que é um falso Deus, cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então há um valente, há um senhor, entre aspas,
que domina a vida dessas pessoas que estão perdidas. Elas estão debaixo dessa influência maligna por meio do mundo, por meio da incredulidade e assim sucessivamente. E além do mais, há também o coração perverso das pessoas, porque não é somente o fato de Satanás dominar essas pessoas, influenciar essas pessoas. Essas pessoas por natureza, ou seja, o homem por natureza, ele é rebelde contra as coisas de Deus. Ele se opõe às coisas de Deus, porque ele é carne. Ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Então, como você que está assistindo esse vídeo, como nós, pela nossa própria força, vamos conseguir derrubar o valente e ainda convencer essa pessoa? Nós não temos capacidade para isso. Nós não temos poder para isso. E é aí que entra o jejum e a oração. Porque agora você é crente. Agora você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Agora você tem a direção da palavra. Nós temos aqui promessas bíblicas e uma dessas promessas bíblicas diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isto é uma promessa que não se expande apenas a mim, mas que se expande também à minha família. E como a minha família pode ser alcançada pela salvação, pode ser alcançada por Cristo, como aquela pessoa no trabalho, como aquele vizinho pode ser alcançado pela palavra de Deus, pode ser alcançado por Cristo e se converter genuinamente a Deus. A partir do momento que essas barreiras, que é a dureza do coração do homem e a dominação maligna cai por terra. E isso só pode cair por terra por meio da oração e por meio do jejum. Quando nós jejuamos, quando nós oramos, nós não estamos direcionando a nossa oração ou a nossa fé a Satanás. Nós não temos nada com Satanás. Ele já é um derrotado. O Filho de Deus, Jesus Cristo, já esmagou a cabeça da serpente. Mas a minha briga, ela deve ser com Deus. Briga no bom sentido. Ela deve ser com Deus. Eu devo me humilhar diante de Deus. Eu devo me aproximar de Deus. E como eu me humilho diante de Deus? Como eu me submeto diante da poderosa mão potente do Senhor? Por meio da oração e do jejum. Porque quando Deus resolve trabalhar e agir, a Bíblia diz, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Então, fazendo uma interpretação aqui desse versículo, quem é o valente? O valente aqui é Satanás. O que é os bens do valente? São as almas. Quem é que entra na casa do valente e amarra o valente, domina o valente? Jesus Cristo, porque está escrito: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E uma vez que essas influências malignas, esses poderes malignos são destronados, destruídos, as correntes, os grilhões se quebram, então há uma porta aberta para você anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. E este Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto, o Cristo que vai voltar, uma vez que Cristo é anunciado para essas pessoas, agora, sem ter essa influência maligna sobre a vida delas, o Espírito Santo convence essa pessoa. O seu coração, é como está escrito: eis que eu tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne e derramarei do meu Espírito. Então, o coração desta pessoa agora, ele é convencido, essa pessoa é convencida por meio do Evangelho, por meio da manifestação do poder de Deus, e essa pessoa, então, ela tem a oportunidade agora de crer. Irmão, o jejum muda corações, a oração, ela muda corações, como ela age? Há duas passagens que eu gosto muito sobre corações transformados, mentes mudadas por meio de um crente orando, jejuando, e um terceiro, ou seja, uma outra pessoa sendo tocada de uma certa forma por aquela oração, por aquela consagração. O primeiro jejum que me lembra aqui é o jejum de Neemias, né? Quando ele recebe notícias ruins acerca da desolação de Jerusalém, a Bíblia diz que ele se coloca em jejum, em oração,
por causa de Jerusalém. Ele começa a interceder pelo seu povo, a fim de que ele tivesse a oportunidade de restaurar os muros de Jerusalém. E nós vamos ver que quando ele está na presença do rei, o rei se comove ali com a tristeza do seu coração. Aquilo não era comum. Eu não sei se você sabia, mas se um copeiro se apresentasse diante do rei com o seu vinho, o vinho é representação da alegria. Neemias poderia ser destituído e morto pelo rei se ele se apresentasse triste diante do rei. Mas o nosso Deus é o Deus que trabalha nos bastidores. Depois que Neemias se humilhou diante de Deus, depois que Neemias buscou a presença de Deus, Deus moveu o coração do rei. E aquilo que era para ser morte para Neemias se tornou o quê? Se tornou em escape. O rei não apenas ouviu ali a petição de Neemias, como cedeu os materiais, como cedeu ali a oportunidade para que Neemias voltasse para Jerusalém e reconstruísse os seus muros. Outra passagem que nós temos também é a da rainha Esther, onde nós vemos que Amã havia ali, por meio de uma lei, instituído ali a morte de todos os judeus. E nós vemos que quando Esther e as suas servas passam a orar, porque, embora o texto não diga que ela orou, mas nós temos o entendimento que ela orou e jejuou, inclusive sem beber água. Foram 3 dias de jejum sem beber água. Aí ela se apresenta diante do rei. Não sei se vocês sabiam também, mas qualquer pessoa que se apresentasse diante do rei sem a permissão do mesmo, isso incluía a própria Esther, poderia ser morto, era digno de morte. Mas a Bíblia diz que quando Esther se apresenta diante do rei, o coração do rei é quebrantado. E o que ele faz? Ele estende o seu cetro para Esther. Então, o jejum, ele não apenas destitui tronos, ele não apenas destitui influências malignas, ele não apenas abre portas, mas quando nós jejuamos e nos submetemos diante de Deus, porque o jejum muda a nossa perspectiva das coisas, nós estamos ali preparados, fortalecidos pelo Senhor para nos apresentar e então anunciar o evangelho para essas pessoas e o Espírito Santo quebrantar essas pessoas a fim de que elas creiam. E muitas das vezes não necessariamente isso, até porque essa pessoa pode ter sido já evangelizada, mas de alguma certa forma Deus move o coração desta pessoa, Deus sensibiliza esta pessoa por meio das suas ações, por meio dos seus decretos e desígnios, por meio do seu trabalhar, e ele manifesta um poder, ele manifesta graça sobre a vida dessa pessoa. Então, irmão, olha, tem o meu marido, tem a minha esposa, tem o meu filho, olha, você não sabe, a pessoa é religiosa, a pessoa está nas drogas, tá na bebida, a pessoa está perdida, eu não sei o que eu faço. A ordem de Deus para a tua vida hoje, por meio desse vídeo, ore, jejue, se humilhe diante da presença de Deus e diga: Deus, faça uma obra, porque eu não aguento mais. Faça como uma mulher cananeia. A sua filha estava miseravelmente endemoniada, perdida, mas ela vai até Jesus. Eu não sei quanto tempo durou esse episódio, se foi 1 hora, se foi 2 horas, se foi 6 horas, se foi um dia, mas ela rompeu em adoração, ela rompeu em oração, ela se humilhou. Eu acredito que ela não parou para comer, provavelmente aquela mulher passou o tempo todo ali na presença de Jesus, sem comer, sem beber, apenas se humilhando diante de Jesus, a fim de que Jesus liberasse uma palavra para a casa dela, para a filha dela. E ela alcançou o seu milagre. Então, há uma batalha espiritual acontecendo. Há um coração duro a ser convencido. E isso não é trabalho para você. Isso é trabalho para Deus. Mas você precisa tocar o coração de Deus por meio da sua oração, por meio da sua humilhação, por meio da sua adoração, por meio do seu jejum, a fim de que Deus tome a sua causa. Porque está escrito que nós não iremos pelejar. Ele irá pelejar por nós. Então tá difícil? Você não sabe mais o que faz com o seu parente dentro da sua casa, você não sabe mais o que você faz com esse vizinho, você não sabe mais... Você quer ganhar essa pessoa para Jesus? Faça um propósito com Deus, de jejum, de oração. Você consegue sim, irmão, não consegue? Consegue sim, porque quando as pessoas vão fazer exame de sangue, elas vão em jejum. Então você consegue sim. Ore a Deus, ao invés de ficar no TikTok, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, essas coisas, tirei 1 hora dentro do quarto em silêncio, murmurando, sussurrando aos ouvidos de Jesus, clamando a Deus,
Porque vale a pena orar. Vale a pena orar. Nós não podemos ser negligentes com as pessoas que estão partindo deste mundo sem ter o conhecimento da salvação. Nós não podemos ser negligentes com os nossos, nós precisamos ser como uma mulher cananeia. Rompa em oração. Ore até que você consiga orar. Ore até que você não tenha mais forças. E Deus irá manifestar o poder dele e a graça dele sobre a tua vida. Se você tem algum relato, algum testemunho, né, deixa nos comentários aí, deixa o seu comentário. Se inscreva no canal e que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.